Gente, bem-vindos ao Vivo Leitura, olha eu aqui de novo. E eu vou falar hoje um pouquinho do livro. Eu acho que eu falei em um dos vídeos anteriores das minhas leituras de fevereiro. Eu falei sobre esse livro e fiquei de comentar mais profundamente sobre ele. E é esse aqui, do Josh Basel, ou Basel. Gente, desculpem a minha pronúncia, tá? Eu não sou lá essas coisas no meu inglês, mas é por sua conta e risco. Esse é o segundo que esse autor escreve. Gente, só que eu cometi uma gafe daquelas, porque na realidade essa é uma sequência de um outro livro intitulado Sinuca de Bico que ele escreveu. E a doninha aqui não leu. Talvez não, até mesmo porque eu não sabia nem da existência dele. Eu comprei esse livro no site da Submarino, tava até na pré-venda da editora Rocco, tá? E aí eu falei, vou ler, gostei da capa, primeiro porque eu escolhi pela capa, vocês estão vendo? Bem legal. Assim, a capa não é bonita, realmente não é bonita, mas ela denota um pouco daquele lance de talk show, né? Eu imaginei que fosse engraçado. E de fato ele é engraçado. Tem muitos palavrões. E é assim, a história é o seguinte, como é a sequência do livro anterior dele, Sinuca de Bico, o personagem aqui, ele já tá com um outro nome, que ele é protegido pela... Desculpa eu tocar a orelha. Ele é protegido da justiça e ele tem um codinome, assim. Na realidade, o Dr. Pietro Brown, que neste livro ele é o Dr. Lionel Azimuth, que ele tem um diploma de médico e tal, pra fugir da máfia. Então, pelo que eu entendi do livro anterior, ele era um mafioso e as pessoas, os criminosos daquela turma dele lá, começam a persegui-lo, então ele muda de nome, muda de estado, muda de tudo isso da vida dele pessoal para fugir da máfia. Aqui eu entendo isso. Então ele se envolve com um bilionário, ricaço, bilionário, e esse bilionário, ele quer que ele participe de uma excursão com a paleontóloga que trabalha para esse bilionário, a Violet Hurst, eu acho que esse é o nome, Violet Hurst. Abafa, gente. E ele contrata o Dr. Lionel, que até então o Dr. Pietro, o Pietro, que é o nome dele verdadeiro, né? Eu acho que, se eu estiver errada, depois eu vou deixar embaixo ali, mas eu acredito que seja. E ele aceita essa proposta desse bilionário excêntrico de ir até a cidade de Ford, que fica em Minnesota, para investigar uns crimes que tá havendo, mas não chega nem a ser crime na realidade. Na verdade. É um monstro que possivelmente vive num lago, White Lake. Aí esse monstro já matou várias pessoas, e esse bilionário excêntrico vai e paga 85 mil dólares para ele participar dessa excursão com a doutora Violet. E até então ele aceita e tudo, só que é muito escroto, assim, é muito tosco toda a história. Eles vão e ele começa a investigar, por ele ter esse passado mafioso, ele tem muita sensibilidade ao que acontece em volta dele. Então ele vê que alguma coisa está de errado, né? Então ele começa a investigar por conta própria, ele e a Violet, e eles conseguem descobrir quem realmente matou essas pessoas, que não foi esse monstro, que na verdade são tubarões, que o proprietário desse resort coloca porque a cidade era turística e de repente ela começa a decair, e aí eles colocam isso para chamar um pouco mais atenção de fato para a cidade. O livro, gente, ele é cheio de notas de rodapés assim, enormes. E é interessante porque nessas notas a gente consegue entender melhor o livro, assim, entender melhor até a sequência, para quem não leu como eu, o anterior desse aqui.
E esse livro, assim, pelo que eu percebi, ele fala muito da política dos Estados Unidos, né? Ele tem e fala de dados científicos a respeito da paleontologia, sobre petróleo, sobre água e turismo. Então, assim, ele é bem detalhado. E no final do livro, ele tem o autor, o Josh, ele umas fontes, ó. Ele tem mais, eu acho que dá umas 20 páginas só de fonte que ele escreveu. Então, assim, um trabalho bem pesquisado, bem minucioso. E tudo que fala aqui, até expressões que ele usou, como gírias, ele explica aqui no capítulo à parte, nas fontes, por que ele usou daquela gíria. E até quando a Violet usa de termos de paleontologia, ele fala da onde ele tirou, qual foi a sequência. Então, assim, o livro é bem escrito, gostei, porque ele é gostoso de ler. Ele tem, apesar das folhas brancas, né, porque eu prefiro aquela parda, mas ele tem capítulos engraçadíssimos, sabe? Gente, é muito palavrão, fala mais do que eu até, mas é bem legal, eu gostei. Então a história basicamente passa nessa investigação do Dr. Pietro, que agora é Dr. Lionel, a respeito do monstro do lago. Não é o monstro do Lago Ness, mas é o monstro do White Lake. E na realidade são tubarões, como eu falei. Eu já falei o final, mas desculpe o spoiler, mas gente, a gente tem livro que a gente não consegue não falar, porque fica meio solto, né, na dúvida assim do livro. Mas então é esse, eu gostei. Eu vou procurar o outro, Sinuca de Bico, para eu ler, como eu falei, e de repente eu entenda melhor esse. Mas de fato foi um livro rápido, leitura. Ele tem, acho que 400 páginas, contando com as 20 da fonte. E é isso, pessoal. É legal, leiam, continuem lendo, se divirtam. E é isso. Eu vou ficando por aqui e a gente fala mais de livros no próximo vídeo.